eu quero hoje dizer por que as pessoas saem da igreja. Não amo o bispo Irene. Tem muita gente que me ama, chega aqui, bispo, eu te amo muito, mas eu estou saindo, estou indo embora. Por que as pessoas saem da igreja? Por que as pessoas se desviam? Gente, dizem, você vai já sentar, já. Se você puder, fique em pé. Só quem está muito doente, fica sentado. Dizem que tem outro tanto de crentes desviados. Outro tanto de pessoas, igual tem na igreja, tem outro tanto de desviados. Que absurdo é esse? Dizem, eu não sei se é verdade. Imagina, nós estamos chegando no Brasil, segundo a última estatística, 23%, isso dá uns próximo, 23% dá o próximo de 24 milhões de pessoas. Não, 23% dá 54 milhões de pessoas no evangélico, temos 204 milhões hoje no Brasil. Pensa, 54 milhões. Já pensou se tiver outro tanto de desviados? É muita gente. Eu só sei que nós ganhamos muita gente aqui. Quanto concordam? E nós, infelizmente, estamos perdendo muito. Por que as pessoas saem? Quem aqui já se desviou e voltou? É fácil voltar ou não? É difícil, é ou não é? Graças a Deus você voltou, viu? Graças a Deus. Então, o meu texto está em Efésios capítulo 6, versículo 13. Tomai sobre vós toda a armadura de Deus. Fala, armadura de Deus. Para que possais resistir no dia mau. E depois de ter vencido tudo, fala comigo, vencido tudo. Permanecer inabalável. É essas duas palavras aqui que eu vou pegar. Vencido tudo ou feito tudo, permanecer. Essa palavra tem dois, vai ser esse domingo e no outro. No outro eu vou falar como permanecer firme. Hoje eu quero falar por que as pessoas se desviam. Qual o cuidado que você tem que ter para não se desviar. E no outro nós vamos falar, depois de terem feito tudo, permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Como tem sido fácil para as pessoas se desviarem? Como tem sido fácil? Diga misericórdia. Agora fala para o seu irmão, pega no ombro dele assim e diz, nós estamos firmes. E você pode se sentar. Quantos não estavam domingo passado? Não estavam domingo passado. Poucas pessoas não estavam domingo passado. Número pequeno. Domingo passado nós falamos aqui sobre Salmo 23. 13 bênçãos do Salmo 23. Você que não estava domingo passado, esse povo gritou aqui, fez. Foi gostoso, mas saímos abençoados. Hoje você não vai gritar, mas vai sair abençoado, né? Porque essa palavra é difícil você sair jogando cadeira para o ar com ela. Essa palavra mais técnica. Agora presta atenção. A Bíblia é muito séria a respeito da firmeza. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 38 e 39, diz que aqueles que retrocedem, aqueles que se desviam para a perdição. Diga misericórdia. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, ou se ele se desviar, não me agradarei dele. E aí nós vemos alguns irmãos queridos, amados do Senhor, porque Deus ama até eles, dizer, não, eu posso muito bem ser crente na minha casa. Bispo, a igreja está cheia de gente fingida. E eu digo, mas tem lugar para mais um.
Se retroceder, não se compraz nele a minha alma. Mas o versículo 39 diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para serem destruídos. Diga amém. Amém. Agora fala isso para o seu irmão: nós não somos dos que retrocedem. Querido, você não vai voltar atrás, você não vai voltar como uma porca lavada que saiu lá do mundo a se lamear de novo lá. Você não vai voltar como o cão, diz Pedro, que volta a comer o próprio vômito. Você rejeitou as coisas do mundo, você rejeitou o pecado, você disse não para o diabo. Você vai voltar para lá? Está amarrado, nós não vamos. Uma vez que vos despistes do velho homem, revesti-vos do Senhor, das coisas do alto, lá de cima. A Bíblia é muito severa, e ela fala para você tomar cuidado. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Querido, você tem que cuidar do seu irmão aí do lado, mas cuide primeiro de você. Cuide de você para que você não caia. Hoje eu quero dizer 4 coisas que tiram as pessoas da igreja. São mais. Está meio quente aqui. Obrigado, querida. São mais de 4. Tem gente que sai da igreja só porque não gosta da placa. Pessoas que não saem da igreja porque não gosta do irmão que cuida do balcão de serviço. Eles sabem por qualquer motivo, mas são 4 as principais. São 4 coisas as principais. 2 procedem da gente e 2 procedem dos outros. As que procedem da gente, fala comigo, pecado. Fala comigo, pecado. Desânimo. Esse procede de nós. As que procedem dos outros é decepção. Fala decepção. Injustiça. Essas são as 4 coisas que mais tiram as pessoas da igreja. E eu quero dizer para você, você quer fazer uma declaração profética? Quem quer fazer uma declaração profética? Eu sei que não são muitos, mas aqueles que querem, fiquem em pé. Levante sua mão e diga comigo: o poder de Jesus, na minha vida, me faz maior do que o pecado, maior do que o desânimo, maior do que a decepção e maior do que a injustiça. Diga: Deus me faz maior do que tudo aquilo que quer me destruir. Você crê nisso? Eu creio, como eu creio nisso. Graças a Deus. Pode sentar. Você é maior, amém? Não por causa de você. Nós não somos maiores por nossa causa. Nós somos maiores por causa do poder de Deus que opera em nós, amém? O poder de Deus que opera em nós, em você e em mim, é um poder que nos protege, que nos guarda, que nos sustenta, que nos segura. A Bíblia diz que Ele guarda, Ele protege, Ele cuida dos seus. Eu mesmo cuidarei das minhas ovelhas. E Ele briga com os pastores que não cuidam das que estavam quebradas e machucadas. Pecado. Primeira coisa que tira as pessoas da igreja chama-se pecado. Tem um texto na Bíblia que ele é mal interpretado às vezes. É 1 de João, capítulo 3, versículo 8 e 9. Ali diz: quem comete pecado é do diabo. Mas crente peca? Então o crente é do diabo? Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada nesse texto. 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Essa palavra aqui, pratica, já melhorou um pouquinho. Na minha Bíblia diz assim: aquele que vive na prática. Fala comigo, viver na prática. Viver na prática é diferente de cometer um pecado, é viver pecando. Esse que vive na prática do pecado procede do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo.
Agora põe o versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Essa expressão não pratica o pecado, prática é a constância. Então a tradução foge um pouquinho do sentido original. Viver na prática, querido, o pecado na vida do crente tem que ser um acidente. Aconteceu um ato. Ah, bispo, eu perdi a cabeça e meti a mão na cara. Ou meti a cara na mão do vizinho. Mas ele não vai ficar fazendo isso a vida toda. Agora tem alguns pecados que são costumeiros, é ou não é? Ele sempre volta à tona. Eu duvido que você não tenha dificuldade com a mentira. Ah, bispo, eu lembro, há 25 anos atrás eu menti. Uma vez na minha vida, me senti tão mal. Duvido. Se você não cuidar, você mente todo dia. Pecado, tira as pessoas da igreja. O pecado tira as pessoas da igreja. Se Jesus não tirar você do pecado, o pecado tira você de Jesus. O pecado tira você de Deus. A alma que pecar, essa morrerá. O pecado tira a pessoa da igreja porque ele tem duas funções importantes. A primeira função dele é a morte. E a morte é a separação. O pecado separa o homem de Deus. A Bíblia diz que quando Deus chegou no Éden, Adão fugiu. Quando você vir alguém fugindo da igreja, fugindo do líder, porque está em pecado. Está em pecado. Ninguém foge de Deus se não estiver em pecado. Se a pessoa não estiver em pecado, a presença de Deus o atrai. Por que as pessoas fogem de Deus? Por causa do pecado. Adão fugiu da presença do Senhor. Por quê? A pessoa que está em pecado se sente nu diante de Deus. Ele sabe que Deus lê o mais íntimo do pensamento. Ele sabe que Deus conhece a mais íntima das intenções. Diga misericórdia. Agora fala para o seu irmão, Deus é bom. Agora olha para ele mais uma vez e diz, Ele nos conhece e nos ama a si mesmo. Isso é o bom de Deus, né? Já viu quando algumas pessoas não conhecem mais fundo, diz, me enganei com você. Deus não se engana, ele sabe quem é você e Ele ama você a si mesmo, amém? Amém? Glória a Deus. O pecado, a Bíblia diz, não reine o pecado nos vossos corpos mortais. Aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Sabia que o homem tem só duas maneiras de morrer? Ou ele morre nos seus pecados, ou ele morre no Senhor. A Bíblia diz, ele descansou no Senhor, ou morreu nos seus pecados. É muito triste ver alguém que estava na igreja e se desviou e morreu lá fora. E o que o diabo mais quer é matar um desviado. Dia após dia, a gente ouve notícia de alguém que se desviou. Contei aqui essa história de uma mãe, foi lá no Nordeste. Eu conversei com uma pessoa que sabia dessa mãe, conheceu. A filha, aos 14 anos, cantava na igreja, era uma bênção, deu um problema na menina, 14, 15 anos, a menina morreu de repente. Essa mulher não deixou sepultar a menina, ficou 2 dias orando por ela, até ela ressuscitar. Orou até a menina ressuscitar. Aos 18 anos, a menina se desvia. 6 meses depois de desviada, foi encontrada morta já no estado de decomposição. E a mãe chora inconsolavelmente. Não tinha quem consolasse essa mãe. Por que que eu fiz minha filha ressuscitar? Por que que eu orei, meu Deus? Às vezes Deus dá o que a gente pede. Mas a gente não sabe do amanhã. O pecado é triste. O pecado é terrível. E segunda coisa, porque ele afasta Deus do homem. A Bíblia diz em Isaías 59, 1 e 2, ele diz, os vossos pecados, o ouvido de Deus não está surdo, a sua mão não está encolhida, para que não possa abençoar, mas os vossos pecados afastam ele de vós. Diga misericórdia. O pecado afasta o homem de Deus, mas também afasta Deus do homem.
Então, a maioria, presta atenção, eu pus isso em primeiro lugar porque a maioria das pessoas sai da igreja porque não consegue dominar o pecado. A pessoa vem para a igreja e o altar é o lugar da entrega. Ele faz uma vez, na terceira vez ele não faz. Ele fica com o pecado lá atrás. Na quarta vez ele não quer mais entrar aqui. O ambiente faz mal para ele. Ele não conseguiu dominar o pecado. E na hora que o pecado dominou você se perdeu para sempre. Diga misericórdia. Por isso acorda. Por isso acorda. Acorda. A segunda coisa que faz as pessoas se desviarem é o desânimo. Fala desânimo. Quando nós falamos de desânimo, nós falamos de frieza espiritual. Apocalipse capítulo 2, versículo 5, a reprimenda para a igreja de Éfeso foi: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Jovem, primeiro amor não é a primeira namorada, não. Primeiro amor é o amor da conversão. Aquele amor quando você vem para Cristo a primeira vez, que você quer ganhar o mundo. Eu lembro quando eu me converti, eu queria ganhar o mundo ainda. Hoje eu quero, mas naquele tempo eu era mais ousado. Eu era mais corajoso. Eu era mais capaz e atirado. Não estava nem aí para a reputação. Hoje eu sou cheio de reputação. Né? O primeiro amor. O desânimo acontece com a frieza espiritual. Mateus 24, versículo 13, versículo 12 diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Diga misericórdia. Essa é a marca dos últimos dias. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Por que nós temos talvez a metade da igreja hoje fora da igreja? Um outro tanto de pessoas que conhecem Jesus e não vêm. O amor esfriou. Oh, querido, como é difícil. A pessoa fria, ela não tem mais ânimo para nada. Ela esfriou. Ela não tem ânimo, ela não tem coragem, ela não tem disposição. Ela acha que é muito difícil recomeçar. É difícil demais. Pessoa desanimada. No Salmo 77 nós temos uma descrição um pouquinho do desânimo das pessoas. O escritor do Salmo 77, ele estava muito abatido, muito desanimado. Põe em Salmo 77, os 5 primeiros versículos, vamos ler ali. Vamos ver como é que uma pessoa desanimada se posiciona. Levanto a Deus a minha voz. A Deus levanto a minha voz, para que me ouça. O cara está desanimado, ele sabe que Deus não vai ouvir. A oração dele não passa do teto aqui. Versículo 2. Esse aparelho está estragado. No dia da minha angústia busco ao Senhor. De noite a minha mão fica estendida e não se descansa. A minha alma recusa ser consolada. Versículo 3. Lembro-me de Deus e me lamento. A pessoa desanimada só sabe lamentar. Quem está desanimado, querido, não vê calor em lugar nenhum. A frieza tomou conta dele. Pode acontecer milagre, pode acontecer coisas ao seu lado. Ele está desanimado. Você entende? Isso é terrível. Lembro-me de Deus e lamento, queixo-me, e o meu espírito. O desânimo é algo espiritual. É uma frieza espiritual. O Espírito Santo tenta contatar com o espírito do indivíduo e não consegue mais. Ele abafou o espírito com tantas outras coisas. O corpo, a vida dele, pede Deus, ele dá prazeres da carne. É claro que isso também tem o pecado, mas muitas vezes as pessoas se desanimam por causa da sua condição financeira, pessoas se desanimam por causa da dificuldade de tempo que ele não tem. A pessoa se desanima porque ele acha muito chato ter que pegar ônibus, vir para a igreja, e ele vai se desviando. E ele fica frio. Muita gente saiu da igreja sem motivo nenhum. Ah, bispo, estava difícil demais para a gente ir, e a gente insistiu um pouquinho, mas estava muito difícil. Mas você não tem carro? Era, mas quando a gente via já tinha passado do horário. Meu irmão, domingo é o dia que eu estou para servir a Deus. Eu estava na academia
E estava explicando para um rapaz o que eu faço. Ele, conversando com ele, eu disse: no final de semana, vocês descansam e eu trabalho. Ah, mas na semana você descansa. Eu descanso todo dia. Pelo menos da meia-noite, às 6, 7 da manhã eu descanso. Mas no final de semana eu trabalho. Por que você trabalha? Eu digo, porque eu sou pastor. E final de semana é nosso dia de trabalhar. Mesmo quando eu não prego, eu estou agitado, cuidando de uma coisa, cuidando de outra. Hoje foi terrível aqui, porque eu cheguei em cima da hora, quem estava aqui hoje de manhã? O pessoal viu, né? Em cima da hora estava fechado. E quando eu vi a pastora Ivanete cantando aqui, sem música, eu digo, meu Deus, a pastora Ivanete é ótima para pregar e profetizar. Para cantar, ela é parecida comigo. Ela é parecida comigo para cantar. Aí, corri, peguei um violão, ainda cantamos. Não é que ela teve coragem de gravar? Gravou a gente cantando aqui. Disse, olha aí, ó. Mas foi bom demais de manhã, não foi? Foi muito bom o culto. Sabe, querido, nós nos ocupamos. Sabe de uma coisa? O desânimo acontece muitas vezes quando você negligencia suas tarefas. Ah, pastor, estou muito ocupado, eu não estou, vou dar um tempo no meu trabalho, vou dar um tempo. Você está dizendo, eu estou me desanimando, estou desaquecendo, eu estou desacelerando. Amanhã o motor espiritual não pega mais. Você quer sair do lugar, não pega. Na hora que aparecer uma dor, uma situação, você não sabe mais orar, você não sabe mais buscar Deus. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Diga comigo, desânimo mata. Agora põe assim na sua mente, diga, fora desânimo. Fora desânimo. Não desanima, querido, não desanima. Não desanima em nome de Jesus. Paulo diz, não desanimemos. Se o nosso santuário terreno, esse corpo se desfizer, nós somos renovados para o Senhor. Não vamos desanimar. Jesus sempre estava falando para as pessoas, falou para Jairo, não temas, não te assuste, vai em frente, continua no processo. A terceira coisa que afasta as pessoas da igreja é a decepção. Fala comigo, decepção. A Bíblia diz que é impossível não acontecer um escândalo. É impossível as pessoas não se escandalizarem com alguém. Mas ai daquele por quem vier o escândalo. Mas tem gente se decepcionando com qualquer coisa. Querido, olha para mim. As pessoas que decepcionaram você não se sentem devedoras. Então não espera que elas vão procurá-lo para acertar a coisa. É para elas não estão devendo nada. Nós decepcionamos com pessoas que realmente fazem mal. Realmente fazem mal. Atendi uma pessoa esses dias atrás, bispo, a situação está séria. Uns parentes meus pediram meu nome para pôr na empresa, estão devendo 62 mil reais e já estão querendo tomar os meus bens. Não é muito, 62 mil, mas para quem não tem, é muito. E aí você está conversando com os parentes para resolver? Estou, mas cada vez que a gente fala, vem a discussão. E minha esposa quer a minha cabeça. É claro que quer. Você não veio falar com o bispo antes? Nunca empreste seu nome para ninguém. Para ninguém. Se a pessoa não cuidou do nome dela, não vai cuidar do seu. Nunca. Nome, escova de dente. E mulher não se empresta para ninguém. Carro dá para emprestar. Carro empresta. As pessoas pegam seu carro, traz batido, leva o tanque cheio, traz vazio, mas isso é de menos. Carro você tem que emprestar para abençoar os irmãos. Escova de dente não, né? Escova de dente não. Querido, a decepção é aquele sentimento, e muitas vezes nem é real, que você recebeu menos do que merecia.
Alguém já se sentiu, seja sincero, alguém já se sentiu assim? Recebeu menos do que merecia? Eu estou vendo a timidez em algumas mãos, mas eu vi o movimento. Isso, por que tira a pessoa da igreja? Tira a pessoa da igreja porque eu não quero conviver com aquele que eu acho que é meu devedor. Agora, existem algumas pessoas, bispo Jorge, na igreja você vai me ajudar a identificar aqui, que todo mundo é devedor para elas. Elas não podem encontrar ninguém que ela reclama de tudo, reclama. E essas pessoas já estão fadadas a se desviarem. Quando você reclama demais, a Bíblia diz que a murmuração destrói. Você não vai consertar o mundo, querido. Você não vai consertar. Que depender de nós, vamos fazer corretinho, mas nós não vamos consertar. A Bíblia diz que eles murmuraram e foram destruídos. Olha, ouça. As decepções, elas não vêm porque a pessoa estava avisando você. Elas vêm porque você não soube administrá-la. Porque muitas vezes a mesma coisa que foi feita para você, foi feita para o outro. O outro está firme na igreja. E você também está, hein? Não, você está firme na igreja e o outro não está. Gente, não existe uma coisa pior do que acalentar um espinheiro dentro do peito chamado decepção. Na hora que você afaga, você tem que me lembrar disso, eu tinha que lembrar dele. O que causa decepção? Promessas não cumpridas. O que causa decepção? Erros injustificáveis. O que causa a decepção? Traições. Alguém traiu você? Coitado dele que traiu. Quem traiu é que é passivo de pena, porque é ele, o traidor, querido, ouça isso, é o traidor que é doente. Ah, mas você não sabe o que é traição. Gente, eu já fui traído de todos os lados, mesmo pela minha esposa. Mas ministério, não tem jeito de você não ser traído, gente. No ministério não tem. Não tem jeito de você não ser traído no ministério. Decepção. Ah, de repente seu líder não é aquilo que você gostaria. Eu sei que eu posso não ser aquilo que você gostaria. Eu sei, muita gente sai daqui dizendo que eu vou procurar um pastor melhor, e acha. Mas o pastor só é melhor até ele chegar. Depois o pastor não fica tão bom. Querido, todos nós temos nossas dificuldades, é verdade ou não? Diga, é verdade. Por favor, para com esse negócio de querer que as pessoas mudem. Mude você. Mude você. Cuidado com a decepção. Quem não foi decepcionado, querido? Paulo chega a dizer, tinha um tal de Hermógenes, Alexandre, o latoeiro. Ele diz, todos me abandonaram. Olha que decepção para o grande apóstolo. Escreveu a segunda carta dele a Timóteo, a última carta, dizendo, todos me abandonaram. Olha, pensa aquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos, gastou tudo o que tinha com o médico. Imagina, ela olhava para o médico e disse, vocês são uma raça. Não, não é? Cuidado para você não ser decepcionado demais do seu advogado. Cuidado. Cuidado para você não se decepcionar com a justiça. Às vezes você espera muito de uma justiça falida, que é igual a nossa. Não é só no Brasil, não. Mas no Brasil parece que é pior do que nos outros lugares. Cuidado para você não se decepcionar com os parentes que você espera tudo de bom deles. Cuidado, parente não dá nada de bom, não. O irmão é amigável até o pai morrer. Quando ele morrer, diz, comigo vai ter que ser na justiça, eu não confio em você. Por isso já estou fazendo o testamento. Vou deixar para vocês que ficarem a responsabilidade de pagar minhas dívidas. Porque como é que eu vou pagar? Depois que Cristo voltar, eu não vou pagar. Vai ver que a companhia telefônica vai continuar mandando o boleto. Para você não ver seu bispo protestado, vai lá e paga. Porque eu já estou com o Senhor, em nome de Jesus.
Você não vai ficar não, em nome de Jesus. Você vai junto. Pensa a decepção de Davi. O filho traiu ele. Filho de Salomão. Pensa nisso. A decepção de Davi. Olha um pouquinho para a decepção de Maria e Marta. Quando elas chegaram perto de Jesus, 4 dias depois da morte do irmão, por que você atrasou? Você não podia ter chegado antes? A Bíblia não usa essa expressão, mas diz: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Querido, talvez eu até decepcionei você. Mas eu, como sou um cara legal, estou pedindo perdão aqui em público, tá bom? Alguns não vão pedir perdão para você, mas eu quero dizer em nome de Jesus, perdoa a si mesmo. Não carregue esse espinheiro com você. Algumas decepções nós temos que levar a sério. Por exemplo, você não pode, nenhuma pessoa pode seguir um pastor adúltero, ladrão, mentiroso. Você não pode seguir uma pessoa assim. Você não pode. Nós seguimos pessoas que têm, até meu pastor pode errar, mas se ele errar, ele está de joelho ali pedindo perdão, sim ou não? Porque todo mundo é falível, todo mundo é possível errar. Às vezes a gente pisa na bola. Mas você não pode pedir, tem que levar a sério a decepção com o pecado não corrigido das pessoas. Muitas vezes você se entrega para uma pessoa que não corresponde. O que é entrega? Entrega o seu ministério, entrega o seu tempo, a sua oportunidade, entrega os seus sonhos. Estava ouvindo de um pastor, não é dessa cidade, não, de outra cidade, que uma pessoa, um pastor de outra igreja, ficou sabendo através de uns membros que o pastor tinha um filho com outra mulher e tinha mais de uma amante, além da esposa. E o pastor foi lá para conversar com os parentes, os membros da igreja. Falou uma pessoa que era amiga, 2 pessoas lá que eram amigos, e perguntou: olha, você está sabendo desse negócio? Foi fulano de tal da igreja de vocês que me falou. Você está sabendo disso? Ele disse: toda a igreja sabe, mas nós gostamos tanto do pastor que a gente não mexe com ele. Gente, por amor de Deus, por amor, não vai começar a crucificar o pastor em cima de uma denúncia infundada. A gente vai atrás, a gente investiga, e a gente resolve. Eu tenho ajudado muitos pastores com dificuldades diversas. E é muito bom quando você ajuda um homem de Deus, porque a primeira coisa que o homem de Deus faz é reconhecer seus erros, sim ou não? Aí é fácil de tratar a decepção, é facinho de tratar quando a gente tem a decepção. As pessoas se decepcionam porque não foram chamadas para o cargo que almejavam. As pessoas se decepcionam porque não foram visitadas quando tiveram uma dor de cabeça. As pessoas se decepcionam porque não receberam a ligação no dia que bateram o pé na pedra e quebrou a unha. É verdade, é verdade. Nós, pastores, nós sabemos disso. Às vezes a gente nem está sabendo. A minha esposa e eu fomos arguidos uma vez porque a pessoa queria comprar um carro e chegou brigando conosco: por que você não orou para comprar o carro? Eu digo: você não tem boca, não? Eu precisando comprar esse carro. Por que você não orou? Querido, decepção é escândalo. Muitas vezes as pessoas escandalizam. Jesus disse: aquele que causa escândalo está no sal. Está no sal. Olha para mim. Você tem vencido suas decepções? Esquece delas. Não é esquece, é libera essa pessoa. A pessoa que decepcionou você, começa a orar a Deus por ela e agradeça pela vida dela. Faça isso. Bispo, e quando é da família? Aí que você tem que fazer mesmo. Querido, aprenda a viver com a imperfeição das pessoas.
Mas não se entregue para elas a ponto das imperfeições delas destruírem você. Não permita isso. Não permita que a imperfeição do seu parente, a imperfeição daqueles que estão perto de você, destrua você. Você entende? Ah, bispo, eu posso dizer que eu não gosto da pessoa? Não, seja um pelo menos educado. Não vou com tua cara, viu, irmão? Não faça isso, não. É muito difícil o convívio entre pessoas parecidas. Vai ver que aquele que você não gosta é muito parecido com você, viu? Ui, hein? Por isso que eu gosto de todos. Eu amo todos vocês, amém? Amém. Quem me ama, diga amém. Amém. Ai, como eu estou curado hoje. Última coisa. Tem várias coisas, mas a última coisa que tira a pessoa da igreja são as injustiças. Diga, eu sou maior do que o pecado, do que o desânimo, do que as decepções. E diga, eu sou maior do que as injustiças. Querido, é muito difícil viver com a injustiça. Tem pessoas presas injustamente. Vi a reportagem agora de um pastor que está preso porque alguém disse que ele participou de um assalto. Preso injustamente. Tem pessoas que têm que pagar dívida que não deve. Tem pessoas que têm que responder processo que ele não teve nem um ponto que pudesse indicá-lo como réu. Tem pessoas sofrendo por causa de uma fofoca que fizeram com ela. Rotularam a pessoa. E eu digo para você, aprenda a sobreviver às injustiças. Agora, olha para mim. Algumas injustiças que fizeram com você, diga misericórdia. Não serão reparadas aqui, nem na eternidade. Então por que você leva essa injustiça com você ainda? Bem-aventurado o que tem fome e sede de... Lá nós veremos justiça, aqui não. Quantas pessoas perderam empresa porque alguém deu calote? Quantas pessoas perderam famílias, perderam tudo porque alguém inventou coisa? Quantas pessoas, por causa da mentira de alguém usado pelo capeta, está vivendo a injustiça? E aí, como é que vai explicar? Eu conheço filhos que não conseguem falar com o pai há muitos anos, por causa de injustiça. Inventaram coisas que não eram verdades. Não deixa a injustiça tirar você do reino de Deus. Seja maior do que ela. Seja maior do que ela. Querido, é muito ruim ser injustiçado. É muito ruim viver uma situação de injustiça. Principalmente quando se trata de pessoas muito ligadas a você. A injustiça de alguém que não é tão ligado, ela dói, mas não é tanto. Mas a pior injustiça parece que vem daquele que você não espera, né? É daquele mais ligado a você. Da pessoa que estava do seu lado. Da pessoa que estava próximo. Querido, ouça isso. Ouça isso que eu vou dizer. O mundo inteiro jaz no maligno. Você quer viver plena justiça no mundo dominado pelo diabo? Não vai ter. Não vai. Vai ser injusto. Gente, o nosso país não quer entrar na justiça contra ninguém. Não queira mover um processo contra ninguém. Se for um valor abaixo de 100 mil reais, esquece. Não entra. Você vai adoecer esperando a resposta e não vem. Eu conheço gente que adoeceu, desenvolveu câncer, 18 anos esperando um processo de injustiça, de coisa que fizeram,
bateram no carro, não quiseram pagar, entra na justiça, ele entrou. Cada dia, quando ele acorda, está lá aquele veneno lá dentro da injustiça. Tinha um casal de Ribeirão Preto na nossa casa, com uma filhinha recém-nascida. Minha esposa e eu estávamos indo com eles para o centro, e o sinal estava parado, e o rapaz no sinal fazendo assim, e eu freiei. Eu acho que o japonês vinha atrás, não viu, entrou na minha traseira, eu tinha um Chevette, quando você freia, levanta um pouquinho, ele freia, baixa, não pegou nem no para-choque, afundou minha lataria. E o rapaz não queria pagar de jeito nenhum, e nós com um casal lá dentro, uma neném recém-nascida, já foi um choque, já ficou tudo ruim. Olhei para ele, eu digo, quer saber? Você não quer pagar? Você bateu na minha traseira, não quer pagar? Não. Eu digo, então pode ir embora, não precisa pagar. Ah, um sábado à tarde, vamos chamar a polícia. Uma batida, gastei lá, sei lá, termo de hoje, teria gastado uns R$3.000. Vamos chamar a polícia, vamos entrar na justiça. Ainda hoje eu estava com raiva daquele japonês. Ainda hoje. Mas na hora eu perdoei, deixei ele embora. E o pior é que o carro dele não aconteceu quase nada, porque pegou no para-choque, o meu pegou na lata. O que é isso, querido? O que é isso? Tem algumas coisas que você... Desculpa eu dizer isso, querido. Tem algumas coisas que você não será ressarcido. Você não será ressarcido. Isso acontece muito. Isso acontece muito. Ouça, até com pessoas que se dizem irmãos. Eu me protejo contra a injustiça, sabia? Eu me protejo. Sou cuidadoso. Eu vou até onde é possível. Não entregue a chave da sua vida na mão de pessoas que podem destruí-lo. Não faça isso. Não faça isso. A pessoa precisa muito de uma ajuda? Precisa. Empreste para ela só aquilo que, se ela não pagar, você não vai ficar mais pobre. Não, bicho, a pessoa tinha 100 mil na conta, ele insistia até que eu tirei meus 100 mil e deu. Dei, não. Você tinha 100 mil, tira 10. Se ele não pagar, você perdoa. Melhor ser do que isso. Injustiça tira as pessoas da igreja. Diga misericórdia. E eu quero concluir essa palavra dizendo, muitos de vocês já se esfriaram, já quase saíram por causa do pecado, já foram decepcionados e já sofreram injustiça. Mas nessa noite você está aqui. Se você está aqui, é porque você já venceu muitas dessas etapas aí. Amém? Fique em pé. Fique em pé. Você não jogou cadeira para cima, não pulou, nem bateu palma hoje. Mas você aprendeu 4 coisas que você vai ser vigilante com elas. E eu digo para você hoje, olha, ouça isso. A pessoa que ouve Deus, que percebe Deus, a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela também percebe a ação do diabo. O quê? A pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela sabe identificar a cilada. E ela se previne. Agora tem um cara que não é cheio de Deus, o diabo arma a cilada, ele vai caindo, igual rolinha na arapuca, hein? Ele vai caindo na cilada. Quando você tem o Espírito Santo, Deus vai andar na sua frente e te livrar das ciladas do inimigo. Diga amém. Por isso que a Bíblia diz, tome a armadura de Deus, para poder resistir no dia mau. O que é o dia mau? O dia que a cilada, que a arapuca está feita para você. Homens, quem é macho, choro, levanta a mão aí. Homem de verdade,
Você quer vencer o problema da promiscuidade? Você quer vencer o problema da sensualidade humana, de pornografia, de tudo que é sensualidade humana? Fale tudo para sua esposa. Deixe sua esposa ajudar você. É ou não é, irmãs? Mulher é mais justa do que homem. Mulher é mais séria do que homem. Eu falo tudo para minha esposa e ela me ajuda. E olha que a lemô ali não é fácil não, meu. Mas ainda bem que ela não é fácil, porque ela me ajuda. E eu digo para você, você quer vencer alguma cilada? Fale para as pessoas que te darão um timbre espiritual para a coisa. Muitas vezes nós estamos enredados. Vou começar terça-feira, eu quero que você venha fazer a campanha terça-feira. A minha liberdade. Nós vamos fazer umas renúncias aqui sobre liberdades que vocês perderam. Muitos não têm mais liberdade de orar por enfermo. Muitos não têm mais liberdade de aconselhar o pai e a mãe, de falar diante de situações. Muitos não têm mais liberdade, porque não souberam identificar as ciladas. Diga, eu estou firme. Eu estou firme. Amém. Amém. Eu quero orar com você hoje. Quero abençoar a sua vida. Eu quero orar por todos nós, igual o texto que eu li, aquele que está em pé, cuide para que não cai. Domingo que vem nós vamos falar das 4 coisas que segura a pessoa na igreja. Tinha que falar da negativa primeiro, né? Domingo que vem, aí você vai jogar a cadeira para cima, aí você vai pular e berrar, porque aí essas coisas são ótimas. Mas eu quero orar com todos vocês. Porque quem está em pé aqui, levanta a mão. Quem está em pé em Deus, quem está firme em Deus, levanta a mão. A Bíblia diz, você que está em pé, cuide, para que não caia. Senhor, nós estamos hoje na tua casa. Nós estamos ligados na igreja, nós estamos firmados, porque o Senhor nos segura. É o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que está conosco. Mas nessa noite eu quero abençoar o meu irmão, a minha irmã. Quantos aqui, oh Deus, já se desviaram? Graças a Deus que voltaram. Quantos aqui, Senhor, já sofreram a injustiça, a decepção, já lutaram contra o pecado, contra o desânimo? Oh, meu Pai, não deixa o coração do meu irmão esfriar. Não deixa o coração da minha irmã se estremecer, meu Deus, diante desse mundo imundo que nos arrasta para longe de Deus. Nós vamos permanecer firmes até o último dia. Querido, você não vai se desviar nem para a direita nem para a esquerda. O poder de Deus vai estar com você. A graça vai te acompanhar. No dia de Cristo você será chamado e você estará lá. A Bíblia diz que naquele dia nós iremos ver a diferença entre o crente e o incrédulo. Naquele dia, querido, você vai ver o que significou servir a Cristo. Muitas vezes gemendo. Quantos de nós têm servido a Cristo gemendo? Quantos de vocês estão decepcionados até com Deus, porque a resposta não tem vindo? Quantos de vocês, queridos, estão entristecidos? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Oh, Shorabalaracaia. Tempestades não vão te derrubar. Situações não vão te abalar. Pecados não tirarão você do altar de Deus. As decepções, o desânimo, a injustiça, nada vai separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem coisa do presente, nem coisa do porvir, nem anjos, nem potestade, nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus.
que está em Cristo Jesus. Levante sua mão e diga: Senhor, eu renovo hoje a minha aliança de te seguir todos os dias da minha vida. E eu te peço, em nome de Jesus, segura os meus pés, para eu não me desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas permanecer firme até o último dia, e que Deus me ajude. Querido, eu te abençoo. Abençoa o teu trabalho no reino de Deus. Eu abençoo a tua comunhão na igreja. Eu abençoo a tua vida de oração, de louvor, a tua vida de compartilhar a palavra com outros. Eu abençoo a tua família. Eu abençoo a influência de Deus lá dentro da tua casa. Eu te abençoo nessa noite. E eu declaro em nome de Jesus: você vai transbordar para a direita e vai transbordar para a esquerda. Muitos te procurarão para obter o teu favor. Muitos irão atrás de ti. Da graça do Senhor. Por isso eu te abençoo nessa noite. Te cubro com a graça de Deus. Quem crê comigo, diga amém. Glória a Deus.